Oi pessoal, tudo bem? Nos próximos episódios eu vou conversar com vocês sobre um assunto que, apesar de não ser muito complexo, muitas vezes é difícil de entender. Isso acontece pela forma como ele é explicado. E também porque a regulamentação desse tema no Código Penal provavelmente não seja a mais adequada. Vamos falar da discriminante putativa. Eu trato desse assunto nas páginas 750 a 760 do meu manual sobre a parte geral, pelo nome de Erro sobre os pressupostos fáticos de uma causa de justificação. Bem, vamos lá. Discriminante putativa é o nome que foi dado para o caso em que o sujeito pensa que está agindo em uma situação que corresponde a um caso de exclusão de ilicitude. Ele acha que está em uma situação concreta cujas características tornam a conduta lícita. Vamos ver um exemplo disso, para ficar mais claro. Provavelmente você já conhece esse exemplo. É o caso do sujeito que tem um inimigo que o ameaçou de morte. Então o sujeito passa a andar armado e um dia encontra o inimigo caminhando pela rua e, quando eles se aproximam, o inimigo coloca a mão no bolso e olha para ele. Então, o sujeito pensa que o seu inimigo vai sacar um revólver e saca a própria arma com a intenção de se defender do ataque que ele imaginou que iria sofrer. O sujeito atira contra o seu inimigo, que morre em consequência dos ferimentos. Depois, se constata que o inimigo do sujeito não tinha um revólver no bolso. Ele tinha um telefone. O que aconteceu? O sujeito pensou que estava se defendendo e, se realmente ele estivesse se defendendo, a sua conduta estaria justificada. Justificada pela norma excludente de ilicitude correspondente à legítima defesa. Mas, como não existia a situação de fato, que era o pressuposto para a incidência da norma, ou seja, como não existia a agressão, a conduta típica não pode ser classificada como lícita. Ele pensou que atirou em legítima defesa, mas não foi isso o que aconteceu. Isso porque ele não estava na iminência de ser atacado. Essa modalidade de discriminante putativa é chamada legítima defesa putativa. A questão a ser analisada nesse caso são os efeitos desse erro do sujeito sobre a situação que, se existisse, tornaria a conduta lícita. Mas como a situação não existiu, a conduta é ilícita. A principal dificuldade desse caso é o fato de que esse erro não é nem um erro de tipo e nem um erro de proibição. E o Código não regulamenta nenhuma outra modalidade de erro de forma autônoma. Não é um erro de tipo porque, ao atirar contra o inimigo, o sujeito sabia que estava realizando a conduta típica de matar alguém e a sua conduta foi praticada intencionalmente. Por isso, o resultado pode ser imputado a ele, no mínimo, na forma de dolo eventual. Então, não é um erro de tipo e a conduta é dolosa. E também não é um erro de proibição. Isso porque o sujeito sabe perfeitamente o que é proibido e também o que é permitido. Ele sabe que é proibido matar alguém e também sabe que ele pode fazer isso se agir em legítima defesa. Bem, então que erro é esse? E quais são as suas consequências jurídicas? A partir da próxima semana, eu vou explicar qual seria a forma adequada para a classificação desse erro e também vou explicar como o Código regulamentou esse caso. Eu vou explicar por que essa regulamentação não tem uma base teórica consistente. Vamos fazer uma análise crítica, mas de conteúdo técnico e não político ou ideológico. Nos vemos na próxima semana. E como você sabe, essa aula e todos os meus outros vídeos
estão disponíveis gratuitamente no Instagram, YouTube e Spotify.